Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos dando início hoje à nossa atualização do curso de questões de improbidade administrativa, Lei 8429. Se você não conhece a estrutura do curso, vou te explicar. Surgiu há um tempo atrás a ideia de criar um curso de questões que seja atualizado frequentemente. Então, nós criamos um curso em que, inicialmente, nós já disponibilizamos 120 questões comentadas em 4 aulas de 30 questões cada, PDF e vídeo, comentários das questões em vídeo, certo? Qual que é o diferencial dessas questões? Que a partir de setembro de 2019 até setembro de 2018 até junho de 2019, nós vamos disponibilizar questões atualizadas todos os meses. Então você compra um curso que já tem 120 questões e todos os meses, até junho de 2019, terão questões atualizadas. E o diferencial é o valor. O valor do curso baixíssimo, né? Você vai perceber menos de R$40 o curso. Basta você acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br e adquirir o nosso curso de questões da Lei de Improbidade. Então vamos ao nosso primeiro bloco de 6 dessa primeira atualização que se refere ao mês de setembro de 2018, tá? Esse é o primeiro bloco para que você possa conhecer e, se interessando, adquira os demais e todo o curso. Vamos à primeira questão. Veja a situação hipotética. Sávio, veja que essa questão foi tirada de 2018, concurso recente do Ministério Público do Piauí. Sávio, profissional liberal, induziu Jorge, que é servidor público, a cometer um ato de improbidade administrativa, mas não concorreu para tal prática e não se beneficiou dela. Jorge poderá ser responsabilizado pelo ato ímprobo, mas Sávio estará isento de punição por não ter sido beneficiado com a conduta de Jorge. Será que esse não beneficiamento foi ótimo, hein? Com esse não benefício a Jorge, né? Veja que Sávio, a questão prevê que Sávio estará isento de punição por não ter sido beneficiado a partir da conduta do Jorge. Isso isenta ele de responsabilização? Segundo a Lei 8429? Nós vamos perceber que não. Por quê? Se nós abrirmos agora a Lei 8429 no artigo 3º, ela prevê o seguinte, que as disposições desta lei são aplicáveis no que couber aquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra para a prática do ato de improbidade ou dele se beneficie, sob qualquer forma direta ou indireta. Veja que Sávio induziu Jorge. Então, o ato de induzir, o ato de concorrer, condiciona então aqui a questão da improbidade, a questão do ato de improbidade administrativa. Então ele não estará isento de punição. Por isso que a questão 1 está incorreta, segundo o artigo 3º da Lei 8429. Tá bom? Questão 2. Considere a seguinte situação hipotética. O Ministério Público do Estado do Mato Grosso ingressou com uma ação de improbidade contra o agente público Ricardo. Após analisar a defesa preliminar apresentada, o juiz determinou o prosseguimento do feito, com a consequente citação de Ricardo para o oferecimento de contestação. Nos termos da Lei 8429, a Lei de Improbidade, o tema da inadequação da ação de improbidade: A. Não poderá ser enfrentado pelo magistrado em outro momento processual. B. Poderá ser enfrentado em qualquer fase do processo e, caso acolhido, importará em extinção do processo sem julgamento de mérito. Letra C. Poderá novamente ser enfrentado por ocasião de análise da contestação, último momento para enfrentar o tema. D. Apenas poderá novamente ser enfrentado por ocasião da prolação da sentença, por ser o momento em que é devolvido ao magistrado a análise de toda a matéria discutida na demanda. Ou letra E,
poderá ser enfrentado em qualquer fase do processo e, caso acolhido, importará em extinção do processo com julgamento de mérito. A lei de improbidade, apesar de seus poucos artigos, 25 apenas, o artigo 17 traz no parágrafo 11 o seguinte entendimento. Em qualquer fase do processo, reconhecida a inadequação da ação de improbidade, o juiz extinguirá o processo sem julgamento do mérito. Então percebamos aqui que na questão número 2, o gabarito sem dúvida é a letra B. Poderá ser enfrentado em qualquer fase do processo e, caso acolhido, importará em extinção do processo sem julgamento do mérito. Artigo nós temos aqui o 17 e o parágrafo é o parágrafo 11. Tá certo? Questão 2, gabarito letra B. 3. De acordo com a lei em questão, a Lei 8429, o agente público que utilizar em serviço particular o trabalho de servidores públicos cometerá ato de improbidade administrativa que causa prejuízo ao erário. Olha, eu sou agente público, eu estou utilizando em um serviço meu, um serviço próprio, trabalho de servidores públicos. É um ato de improbidade, sem dúvida, mas é o que causa prejuízo ao erário? Não, é que causa enriquecimento ilícito. Veja que o enriquecimento ilícito está para dentro, para si, e não prejuízo ao erário. Está incorreta a questão número 3, e nós temos um embasamento aqui. É o artigo número 9º, inciso 4, tá? O 9º, inciso 4, ele prevê, então, que é ato que importa enriquecimento ilícito, utilizar em obra ou serviço particular veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das entidades mencionadas no artigo 1º. Então, é prejuízo ao erário? Não. Corrija aí para mim. Enriquecimento. Vamos anotar para a gente deixar bem claro o problema. Enriquecimento ilícito, tá bom? Questão 4. Maria prestou concurso para cargo em empresa pública prestadora de serviços públicos, tendo sido aprovada e regularmente empossada ao cargo no ano de 2015. Maria, bom, se ela vai para uma empresa pública, ela será uma empregada pública. A letra A diz que ela será considerada agente público para fins de incidência das sanções previstas na lei de improbidade. Sem dúvida, né? O artigo 2º, ele coloca ali como que se reputa agente público. Então, nós temos ali todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente ou sem remuneração, por eleição, nomeação, designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura ou vínculo, mandato, cargo, emprego ou função nas entidades mencionadas no artigo anterior. Então, na questão número 4, a letra A está correta, segundo previsão do artigo 2º. B. Submete-se obrigatoriamente ao regime estatutário do servidor público, sendo, no entanto, o vínculo jurídico entre ela e a empresa pública de natureza contratual. Não é o regime estatutário do servidor público. A gente sabe que nós estamos falando de empresa pública, nós estamos falando de CLT. Letra C. Não terá direito de exigir motivação em eventual ato de demissão. Pelo contrário, é obrigatório essa motivação. Poderá acumular seu emprego com cargos ou funções, não lhe sendo aplicável a proibição de acumulação. Falso. A regra é a vedação de acumulação, o que tange ali as exceções. Está sujeita a todas as normas aplicáveis aos servidores públicos das autarquias, sem qualquer exceção. Pelo contrário, estamos falando de empresas públicas, nós temos ali regimes diferentes, então não são todas as normas aplicáveis aos servidores das autarquias. Gabarito, letra A. Última questão do bloco 1. João, servidor público responsável pelo setor financeiro de uma autarquia federal, sem observar as formalidades legais necessárias, facilitou a incorporação ao patrimônio particular de entidade privada, sem fins lucrativos, de valores a ela repassados mediante a celebração de parceria. Então, olha, o João, que é servidor, ele facilitou a incorporação
ao patrimônio particular de uma entidade, não é o patrimônio próprio. Então, ele não está enriquecendo ilicitamente, ele está lesando o erário. Olha só a questão. Nessa situação, conforme a legislação, João poderá ser responsabilizado pela prática de ato de improbidade administrativa, ok, causador de prejuízo ao erário. E aí, causador de prejuízo ao erário? Correto. Nós encontraremos essa afirmação no artigo 10, inciso 16 da Lei de Improbidade. Beleza? Encerramos então o bloco 1 da nossa primeira atualização. Se você gostou, passe no site e adquira o nosso curso que está bem baratinho. Até mais, fiquem com Deus.